Bom dia a todos e todas. Bom dia. Então, antes da Joshin Sensei recitar o Gatha de abertura, eu queria dizer umas rápidas palavras, já que a nossa presidente, a Myoshin, não pode estar aqui hoje, né, para dar as boas-vindas pessoalmente, né, online, a monja Joshin, e agradecer por essa realmente grande oportunidade que estamos tendo, né, de aprender um pouco sobre a gratidão, né? E então o Viazen quer dar boas-vindas à monja Joshin e também às sangas que estão aqui conosco hoje, a sanga da Montanha Azul, a sanga das Mãos Vazias, a sanga de Zurique, né? E mencionar que essas atividades fazem parte do crescimento de todas as nossas sangas juntas. E esse evento de hoje está conectado ao nosso Zen Cozinha, não é? O retiro que nós fizemos e fazemos anualmente, e também é uma atividade preparatória para o Retiro Ecodharma, que será conduzido esse ano por Monja Choren, que inclusive adotou a versão da recitação de Monja Joshin para utilizá-la no nosso retiro. Todos os participantes vão poder, imagino, encontrar no chat aqui não só o texto, não é? Um texto muito importante da palestra de hoje, não é? Como também as 5 contemplações, né? E também as orações que serão feitas durante o retiro, né? E nós vamos, então, dessa maneira, hoje ouvir, né, como comer a realidade primordial, né, que é comer nos orioques, né, deixando de lado as expectativas, né, e acolher a nossa vida como prática, né, e essa maneira, né, de manifestar o não eu, né, que é comer essa realidade. É muito importante a lembrança, né, que Joshin Sensei fará hoje, não só, né, dos ensinamentos de Moriyama Roshi, né, como também de Mestre Dogen. Né? Nós temos, então, esse indescritível e prazer, né, de ouvi-la, né, e com toda a gratidão, com o nosso coração aberto. Joshin Sensei, muito obrigado por estar aqui. Obrigada, obrigada. Pardon? Primeiro contamos o Sutra dos Ensinamentos, o Dharma Incomparável, por favor. O Dharma incomparavelmente profundo, infinitamente sutil, é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo.
que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Obrigada. Olha só, uma coisa aqui. Aham, ok. Bom, estou muito feliz hoje. Estou muito feliz de ser aqui com você, e especialmente para compartilhar o que é tão importante para mim, tudo o que com a cozinha, oriokis, serviço, tenzo, samu, todas essas são coisas que eu havia praticado na Europa, mas que realmente descobri graças a Moriyama Roshi. Essas coisas são tão importantes para mim quanto o Zazen. De fato, não vejo nenhuma diferença com o Zazen. Fico triste quando vejo pessoas que pensam que o Zazen é Zazen, é Zazen, mas não entendem o significado da cozinha. Mas também é bom porque assim essas pessoas têm muitas maravillosas coisas para descobrir. Primeiro vou explicar. Minha ideia é que comer é como andar, é a primeira atividade que aprendemos quando estamos bebês, sim, e que é difícil aprender. É difícil aprender como comer, como na cuchara, como comer, não comer assim, como bebê. É difícil aprender. E, por isso, acho que vai ficar muito profundamente dentro de nós. E, por isso, mudar a maneira de comer, como fazemos com as tigelas, e como empurrar-nos muito profundamente também. Um choque. Não sei como está no Brasil, mas talvez durante um retiro de uns dias é fácil, mas por uma semana, um mês, muito tempo, é difícil. Mesmo para um retiro pode ser difícil. Não sei como são os brasileiros, mas na França, as pessoas, os franceses, são muito irritados com os oriokis, muito irritados. Eu também estava muito irritada a primeira vez, e as primeiras vezes, porque foi num tempo formal, bem mais formal do que fazemos agora. Estava com uma tigela aqui, movar aqui, movar. Então, muito difícil. E pensei sempre, por que fazer todas essas complicações só para comer? E depois, pouco a pouco, quando eu fiquei desligada no templo do Roshi, eu entendi, graças a ele, o verdadeiro significado de comer com oriokis. E isso que queria compartilhar hoje com você. Primeiro, vou pedir a Kati, não sei se Kati está aqui, vou pedir a Kati que leia a tradução que eu fiz desse sutra, os 5 contemplações. Eu fiz essa tradução ao chegar na França. É um pouco difícil do que você usa. E depois vou explicar por quê. Kati, não posso ver. Sim? Olá, Kati. Pode ler a tradução, por favor. As 5 contemplações. Recebemos este alimento com gratidão. Ele chegou até nós graças a inumeráveis trabalhadores. Recebemos este alimento com uma mente e coração livres de todo apego. Recebemos este alimento com uma mente e coração tranquila, rejeitando o veneno da avidez. Recebemos este alimento como um bom remédio, que nos ajuda a prosseguir em nossa prática. Obrigada, Kati. A primeira coisa é que Moriyama Roshi
simplificou muito a maneira, o uso das tigelas em Suliaquim. Porque ele pensa que o que é importante é o fundo, o significado profundo, saber como sempre receber. Essa é a palavra a mais importante, é receber. E acho que gratidão é nossa porta de entrada para o caminho. E que, até onde eu sei, a gratidão é a porta de entrada para a compaixão. Mas, a princípio, é difícil entender a gratidão. É difícil entender a gratidão por todos os seres. A verdadeira gratidão, que aparece quando percebemos que estamos conectados a todos eles. Essa se chama comer a realidade primordial. Como disse Kati, recebemos este alimento. São as palavras que se repetem ao longo do sutra. Eu as repito deliberadamente, em vez de em primeiro lugar, em segundo lugar, etc., etc., como no texto original, para que comece com recebemos, para que isso entre em nossa cabeça. Vou estender minha tigela e receber. Recebemos esse alimento com gratidão, pois ele chegou até nós por meio de inúmeros trabalhos. Sabendo que estamos sempre recebendo, embora tenhamos uma tendência de pensar que isso é normal. Estou pagando pelos meus vegetais, é como uma troca. Mas se você cultiva vegetais, sabe que é um presente de toda a terra e do céu. E depois, um presente do trabalho que você fez. Assim, a bondade amorosa, que é meta, e a compaixão, karuna, começam com a conscientização da gratidão, que podemos sentir por todos os seres. Mas a pergunta é como podemos receber tudo o que nos é dado com gratidão? Tudo, o todo. Isso é difícil para mim entender. Todo, tudo. Receber tudo com gratidão. Muitas vezes, não estamos muito felizes com o que recebemos. Gostaríamos de receber um pouco mais, um pouco menos, um pouco outra coisa. E às vezes as pessoas em retiro também não ficam muito felizes com o que receberam. Lembro-me, ainda é um choque para mim, lembro-me da minha surpresa na primeira vez em França, que houve 2 praticantes discutindo a refeição. A primeira tigela não estava salgada o suficiente, disse um. E o segundo tigela não estava muito boa, respondeu o outro. E para mim, foi um choque que hoje, depois de 20 anos, mais de 20 anos é presente. Porque essa é uma coisa que não posso imaginar de falar dessa maneira com o que recebemos. Depois anos trabalhando como tenso no Japão, foi incrível. Depois anos de receber todo, arroz, todo o que comemos, todo o que usamos no templo, como takatsu, sim. É incrível de falar dessa maneira.
Assim, uma pergunta. Estamos aqui no templo, a nossos arcos, como nossas tigelas, como outros praticantes também, para reconhecer a raiz de nossa eterna insatisfação. Seu problema, o que é seu problema? É o tempero dos vegetais ou suas expectativas eternas? De onde vem sua decepção? Do que você comeu? Não. Ela vem do fato de que as coisas não são do jeito que você quer que sejam. É por isso que vemos no templo, é por isso que praticamos, para entender a raiz da insatisfação perpetual. Como podemos ver além de nossos desejos? Como podemos receber com equanimidade? Isso é o que a gratidão nos ensinaram. Mestre Dogen usa muito uma expressão como todo o nosso coração. Como todo o nosso coração. Ele usa essa expressão para todas as tarefas. Quer estejamos lavando o rosto, trabalhando na cozinha, fazendo zazen, quinin, o mestre Dogen fala sempre disso como todo o nosso coração. Porém, para abrir nosso coração, para colocar nosso coração completamente onde estamos, ainda precisamos saber onde ela está. Isso não é fácil. Não sabemos como trabalhar com o nosso coração. Sabemos como trabalhar com a cabeça, sim. Eu quero isso, não quero isso, vou fazer isso, mas não vou fazer isso. Para podermos trabalhar com nosso coração, precisamos já ter sido capazes de preenchê-lo com gratidão e compaixão. A princípio, parece simples. Fomos a Olhões, por exemplo, obrigaram as pessoas da cozinha, sim, para preparar tudo. Obrigada às pessoas que trabalharam na horta, sim, porque sabemos que é um grande trabalho. Mais difícil imaginar o significado real e imenso da gratidão por todos os seres. A verdadeira gratidão aparece quando percebemos que estamos conectados a todos eles. Aqueles que conhecemos e aqueles que não conhecemos. Aqueles que amamos e aqueles que não amamos. Aqueles que morrerão amanhã e aqueles que nascerão hoje. Todos os seres. Essa é a ligação que temos com todos os seres e ela nasce de nossa natureza de Buda. Não do tipo que vem de sou muito grato a tal pessoa porque ele me deu o que eu queria. Esse não é gratidão. É uma parte de gratidão, mas é uma parte muito pequena. É o espírito amoroso do Daishin, porque quando dizemos, recebemos esse alimento com gratidão, estamos nos referindo aos 3 espíritos do coração do Tenzo Kyokun. Sabe? O texto de Mestre Moriyama sobre a preparação da cozinha, sim? O Tenzo Kyokun. O espírito alegre, primeiro, porque quando há gratidão, há alegria. E amar as pessoas é feito com uma alegria, não é uma obrigação triste, é uma alegria. Sim? Amar as pessoas é sentir seu coração se expandir, e isso é alegria. E o espírito amoroso, é claro, é Daishin,
A mente, o espírito basta, o coração sem limites, porque é um coração que abraça todo, sem classificar. É unidade com todo que existe. Sem classificar. Uma vez fizemos no templo uma sessão sobre classificar. Muito interessante. Pergunte às pessoas de escrever à noite o que havia classificado durante o dia. De não fazer isso, de tomar um pouco assim para fazer outra coisa, e classificar o que comemos, classificar o que fazemos, classificar as pessoas também. Sim? Estamos sempre classificando. Isso é muito importante e acho que é uma boa prática, porque sabe que os ensinamentos não são só para ouvir, sim? Como eu falo, e você vai ouvir e pensar outra coisa, sim? E depois fazer outra coisa, e tudo vai desaparecer. Os ensinamentos são para praticar, para fazer com o corpo, não com a mente, sim? Então, é não sei como dizer, uma proposição, uma sugestão. Hoje à noite, você vai escrever tudo o que você ha classificado durante o dia. Uma grande surpresa, às vezes, é tantas coisas, não posso imaginar, tantas maneiras de não fazer uma coisa, tanta maneira de receber o que quero, tanta maneira de não falar com uma pessoa, tantas coisas, sim. Isso é como de parêntese, sim? Isso é uma coisa de lado, essa palavra classificar. Mas vou continuar com receber. Mas receber todo é contrário de classificar. Sim? É disso que falamos, como receber todo que nos é dado. Incontáveis trabalhos, incontáveis, é ilimitado. Nunca serei capaz de saber tudo. O que eu considero extraordinário em nosso caminho é que ele é algo sem limites, algo que é absoluto, infinito. E nosso coração que nos leva a esse infinito. De fato, não tenho escolha. Só posso viver nesse infinito, no outro lado. Só posso viver nesse infinito. Só posso viver em ligação com todos os outros seres. Eu só tenho o todo, porque só posso viver no todo. Veja bem, estou falando do absoluto aqui. Estou falando de amor. Recebemos esse alimento. Repetir para que isso entre em nossas cabeças. Vou estender minha tigela e receber. E qual é o gesto de recebimento? É muito importante gesto na prática. Sim. Não é que vou receber e esperar, basta. Não, não é. Vou fazer um gesto, sim. Vou fazer gachô para dizer, por favor, e fazer gachô no final para dizer obrigada. E vou estender, não sei como dizer, vou fazer isso, estender minha tigela. É como mãos abertas, sim. É o gesto, sim. É a prática do Zen, que é a prática do corpo. Não é que eu posso pensar, muito obrigada, não, stop, bastante, não. Vou fazer isso. Sempre vou fazer um esforço com o corpo, sim. É importante de perceber que vamos receber esse alimento e não nos servir.
É por isso que o serviço durante o Soryoki é tão importante. Não posso pegar nada, não posso aragar nada. Só posso estender minha tigela e receber. Serviço é uma prática imensa, é uma prática ampla, é uma prática sem limites. E receber também. Porque comida é vida, comida é corpo, comida é prática, comida é o Dharma. Vida, corpo, prática, tudo isso é o Dharma. Para receber esse alimento, tenho de concordar em receber todo. Não posso realmente receber o alimento se começar a classificar, se fica em minhas expectativas e meus desejos. O Soryoki acabamos como isso, dizer sim, dizer obrigada a todo o que recebe. Você parar de classificar, a classificação dos alimentos, e depois, à medida que o sim vai crescer dentro de nós, também paramos de selecionar e classificar entre os seres. Isso não é algo que aparece em psicologia, sim? Não é uma prática pessoal para nos tornarmos melhores. É a verdade a apreciação de nossa vida humana, que só existe em todo. É concreto, é nosso alimento, e nós recebemos estendendo as mãos, fazendo gasto para agradecer. E depois, essa é a primeira parte, recebemos com gratidão. Recebemos esse alimento com humildade, vamos examinar se nossa prática o merece. É importante não perder de vista o fato de que esse texto foi originalmente escrito para monjas e monjas. Os monjas e monjas são alimentados pelos leigos. E os monjas, como já vi no Japão, na Europa, na América do Sul, podem ser bastante arrogantes. Sou um monge, você tem que me alimentar, você tem que me dar, eu transmito o Dharma para você. Isso. Eu vi no Japão, sim, realmente, em outras partes também. Então, recebemos esse alimento com humildade. Vamos dar uma olhada no que damos. Será que nossa prática merece isso que recebemos? Como monja, se receber esse alimento, minha prática merece isso? Porém, o que é prática? Um monte de zazen? Horas de zazen sem parar? Acho que não. Temos que pensar sobre isso. O que é prática? E esse alimento, vamos examinar se nossa prática o merece. Merece também uma palavra muito forte. Mérito. Isso também vale para os leigos. Nesse ponto, diríamos, sua vida é uma pergunta. Sua vida vale todos os esforços que todos os seres fazem para que esse alimento chegue até você? Essa é uma pergunta. Sua vida vale todos os esforços que todos os seres fazem para que esse alimento chegue até você? Não é fácil responder cada vez que vamos comer. Mas cuidado, porque é fácil entender mal. Parece-me que essa ideia de mérito pode levar a uma certa
grau de culpa. Será que estou trabalhando duro o suficiente, dando o suficiente, fazendo o suficiente? Eu realmente acho que não é esse significado. Acho que prática e mérito sempre são o coração. E o coração pode ser capaz de enxergar seus limites. Será que sou capaz de enxergar meus limites? É claro que talvez, em geral, não seja capaz desse amor ilimitado do Bodhisattva. Mas merecer esse alimento e também ver meus próprios limites. Até porque preciso defini-los antes de ter a esperança de superá-los. Não basta dizer a mim mesmo, estou fazendo o suficiente. E que é importante é a humildade, simplesmente a visão correta, uma rigor comigo, saber quando estou enganando a mim mesmo e quando está certa consigo mesmo. Essa é a humildade. Sim, exatamente isso. O oposto de arrogância, com certeza, mas uma vez que você tenha tirado a arrogância, seria simplesmente posso olhar para mim mesmo da maneira correta. E no final, os dois recebemos esse alimento como uma mente livre de todo apego e recebemos da Tata uma mente tranquila, rejeitando o veneno da ganância. Essas linhas abrangem as 4 nobres verdades. Não apego, que significa, como vimos, ir além de nossos limites para entrar no sim. Além de meu pequeno eu, muitas vezes insatisfeito. Então, espontaneamente, a ganância é rejeitada. Ela cai de nós. E extinta. Isso vai dar uma mente calma. Quando nós somos mais empurrados, puxados por nossos desejos. Quando podemos dizer sim e receber tudo. Nesse caso, é uma mente calma. Mas calma não apenas como quando estamos calmos, quando tudo vai bem. Não, eu repito, não é psicologia. É a calma do Satori. Tudo está lá. Nada para agarrar, nada para rejeitar. Somos um com todo. Esse é o calma de Satori. Nessas linhas, a atividade diária de comer se repete infinitamente ao longo da vida humana. É uma manifestação da verdade do não-ego. Quando nós somos mais empurrados, puxados. Quando nós podemos dizer sim. Quando nós podemos ver que a ligação com todos os seres. Nesse caso, não é que vou não existir mais, é que vou ir mais achar, e vou ir além da insatisfação. Então, é calma, e o calma de não-ego. Como diz um texto do Buda Dharma, que todos os fenômenos são sem ego, sem fixidez, sem uma natureza fixa, que elas são um fluxo. E o mesmo para todos os seres vivos que existem no mundo dos fenômenos. E, por definição, segue-se que os seres humanos e suas atividades também são sem o eu. Mais uma vez, não é que vou existir,
vou extinguir minhas olhos, sim? Mas vou fazê-lo com todos os seres, e vou fazê-lo para receber todo, como um espírito calmo. Mestre Dogen descreve que o Dharma seja como o alimento e que o alimento seja como o Dharma. É estranho, porque pensamos que alimento é uma coisa ordinária da vida, não como o Dharma, que vou pôr todos vestidos e tudo, não. Mestre Dogen diz que o Dharma seja como o alimento e que o alimento seja como o Dharma. E depois, o Dharma é o alimento é o Dharma. Por fazer isso, para entender isso, precisamos voltar à primeira frase, gratidão. Não um momento de contentamento, mas um abandono completamente natural de nós mesmos e uma abertura para todo o que é, como é. Nesse caso, o Dharma é o alimento é o Dharma. Esse alimento é uma forma verdadeira do Dharma, e então não pode ser tratado da maneira comum. Toda vez que abrimos os olhos, devemos pensar profundamente nas palavras do Mestre Dogen. No capítulo do Shobo Genzo, devemos realmente senti-la e encontrar o caminho por meio delas. Que o Dharma seja como alimento e o alimento seja como o Dharma. Qual é a nossa atitude quando recebemos esse alimento? Esse é o significado da forma que praticamos como soryokis durante as restrições. Como comemos usando os soryokis? Comemos essa realidade primordial. É verdade do soryoki, mas é verdade da reflexão cotidiana também. É claro, é? Nós que vamos receber com gratidão como soryoki e receber outros dias, tá? Não se trata apenas de uma forma vazia, esses soryokis. Uma forma que não tem significado. Mas se não entendemos seu significado, então será apenas uma forma vazia. Toda vez que recebemos comida, devemos nos lembrar dos ensinamentos do Mestre Dogen. Fazer reflexão 2 ou 3 vezes por dia é uma expressão do despertar do Buda. Esse despertar e também essa gratidão em relação a essa realidade de produção interdependente. Você sabe, a produção interdependente, sim. Nossa ligação com todo o que existe. Essa é a nossa prática. Fazer aparecer isso através da comida, através do serviço, através da preparar o alimento. Essa é a nossa prática. Fazer aparecer, tornar-se uma expressão do despertar do Buda. Essa maneira de fazer as coisas nada mais é do que a manifestação do não-eu, o do Dharma do não-eu de todos os seres humanos. Assim, comer nos soryokis é comer essa realidade primordial. Espero que essa ajuda todos a entender porque colocamos todo esse ritual em torno das tigelas. Trata-se de muito mais do que comer. Trata-se de penetrar na profundidade do Dharma. E para fazer isso, temos que abandonar nossas maneiras habituais de fazer.
e aceitar. É difícil aceitar mudar. Aceitar mudar nossos gestos. Aceitar mudar. Porque acho que isso é importante. É o oposto do que, em geral, pensamos. Primeiro, vamos mudar nossos gestos. E, mudando nossos gestos, vai mudar nossa maneira de pensar. Não é o contrário, oposto. Porque, como dizer, é geral de pensar que primeiro vamos entender com a cabeça e depois vamos fazer com o corpo. Sim? Mas no Zen é o oposto. Primeiro vamos seguir, vamos fazer os mesmos gestos, vamos mudar os gestos. É difícil, pode ser ver a resistência, é muito difícil. Vamos mudar os gestos. E é como sentar-se num zarfo, ao lugar de uma, não sei como se chama isso. Como se chama, Gatti? Um chaise? Uma cadeira. Cadeira. Sim, é difícil, é? Muitas pessoas preferem sentar-se numa cadeira, é tão confortável, sim. Mas o ponto é que é difícil mudar. É difícil mudar nossos gestos. E na prática do Zazen, primeiro vamos mudar nossos gestos e mudar. Mudando isso, é a cabeça, é a mente que vai mudar. E porque vai mudar nossa mente, vamos mudar nossa maneira de pensar. E vamos mudar nossa compreensão do mundo. E isso vai mudar nossa vida inteira. E nos tornamos mais felizes. Obrigada. E desculpe pelo brasileiro, às vezes as palavras um pouco difíceis a pronunciar. Terminado para mim. Muita gratidão. Mas eu quero lembrar também que o conteúdo, ou parte do conteúdo dessa fala, não toda, porque ela tem muito mais do que isso, está escrito e nós vamos colocar, então, a palestra de Joshin Sensei no grupo do Zazen Online. Né? E vamos colocar também a oração, né, que do aceitar do receber, né, essa comida. Eu não sei se Joshin Sensei estaria aberta para perguntas. Sim, pois não, mas se você vai traduzir, porque é difícil para mim, não Claro. posso entender bem com o computador. Sim, por favor. Claro. Então, perguntas, comentários, ideias, todos. Todo? Então, nada a ver. É sempre. Bom dia, Sensei. Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu agradeço muito o lembrete do que o gesto mexe com o pensamento, porque nós somos realmente a nossa cultura né, eu penso assim, tem que pensar primeiro, depois fazer, e isso é muito importante do gesto, mexer com né, o pensamento e outras sutilezas do corpo e da mente. Sim, você pode ver agora, é muito fácil ver com as como se chama, neurológica, sim, porque se pode ver que uma pessoa que vai começar no piano vai fazer uma diferença, sim, se pode ver na imagem, sim, vai fazer uma parte crescer, por instance, sim. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, extinção. Sim. Ok.
Você pode ver, é por isso que é muito importante neurociências, que vamos ver a diferença na mente, se dans le cerveau, sim? A diferença com a atividade do corpo. Sim? Fazer com as duas mãos junto, né? Isso é importante para os... Esse gasto é muito importante. Tudo o que vamos fazer, todos os gestos do corpo, que ao início as pessoas não querem fazer em geral. Falo para os franceses, é terrível. Assim. Mas todos os gestos vão mudar dentro, como diz o cérebro? Cérebro. Sim, O nosso cérebro. vai mudar. Então, vamos mudar também, sim? É maravilhoso, não é? Uhum. Nada mais. Estou muito... Sim. Acho que tem um Moscorro ali, eu também queria depois dizer uma palavra. Tem Corro, tem... Joshin Sensei, apenas expressar gratidão de longe, mas de perto, porque eu lembro a primeira vez que eu fiz um retiro com a senhora numa cabana, numa praia em Florianópolis, a senhora nos falando que como nós deixamos os nossos sapatos, mostrava a condição das nossas mentes. Até hoje eu sou grato a isso para a senhora, muito grato pelo caminho que a senhora representa para mim, principalmente. Muito obrigada, sim, muito obrigada. E todo graças a Moria Maroshi e aos patriarcas e matriarcas. A Kati queria dizer uma coisa, Kati? Sim, agradecer, Sensei, por explicar para a gente essas coisas, né? Porque às vezes a gente enxerga os gestos, a gente tenta copiar os gestos, mas importante também é se pensar sobre isso, né? E essa clareza que a Sensei traz para a gente, explicando e isso mostra também assim como é importante a gente confiar nessa prática, nesse caminho, né? Desperta uma grande confiança sempre, que a gente pode seguir os passos daqueles que vieram antes da gente com confiança, com alegria e confiança. Muito obrigada. Obrigada, Tati. O que queria propor, sugerir, para finir, sim? E tornar-nos lá, pode ver as fotos lá, sim, eu vou explicar. Tornar-nos com gratidão, porque aqui são os mestres, os mestres do Roshi. Pode ver, sim? Os mestres do Roshi. Sim? Como se diz avô? Sim. Avô, sim. Duas gerações. Primeiro é Kisawa Roshi-sama. Kisawa Roshi-sama, e o nome do Dharma, Kisawa Roshi-sama, Minpo Iyan. Minpo Iyan é o nome do Dharma. E depois dizemos Daiwa Sho, que sabe que significa grande mestre. Sim? Acima, aqui é Kisawa Roshi-sama, Minpo Iyan Daiwa Sho. E Kisawa Roshi-sama tem dois discípulos. Um é Niwazenji-sama, que estava o mestre do Dharma, Shimoriyama Roshi. Niwazenji-sama, Duigaku Renpo Daiwa Sho. E Noiri Roshi-sama, Duigaku Renpo Daiwa Sho, que foi o mestre do linhagem de Moriyama Roshi. E o mestre como abo para mim. Sim? E no final, Moriyama Roshi, vamos agradecer Moriyama Roshi e todos os mestres para compartilhar com nós o maravilhoso Dharma do Buda. Moriyama Roshi-sama, Urindai Daiwa Sho.
Korindaio Daiyoshu. Korindaio Daiyoshu. Obrigada a todos, todas. E estou muito contente de saber que você vai fazer um retiro sobre a cozinha, porque me parece tão importante. Queria dizer, por fim, uma boa notícia, que vou voltar, como sabem, talvez no Brasil, no fim do ano. Sim? E talvez, essa vez vou na Florianópolis. Sim? Mas talvez nos encontramos. E estou muito contente de compartilhar tudo com vocês. Muito obrigada. Muito bom, Reza. Muito obrigado. Muito obrigada. Ichin Sensei, posso fazer uma última pergunta? Acho que sim. Pergunta, Uhum. porque agora... Não, mas não é sobre... como é que a gente faz para fazer uma doação para a senhora? Muito obrigada. Pode ver com Kati, sim, porque vou encontrar a Kati e não sei onde a Kati está lá, sim. Pode ver com Kati, pode fazer uma ligação com as duas pessoas, por favor, tá? E muito obrigada. É verdade que eu também, como a Mizugakui, mas é uma forma diferente, vivo com receber. É todo o que... é toda a maneira de viver das monjas. Um grande agradeço. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Fechou. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado.